Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz nessa noite, essa manhã de estar aqui com os irmãos. Quero dizer que dá nervoso mesmo subir aqui para pregar, né? Para tocar não dá não, mas pregar dá, né? É grande a responsabilidade, né? De trazer a mensagem, a palavra de Deus. Confesso para os irmãos que tive uma semana de batalha espiritual, né? Geralmente quando eu vou pregar, não sei o que acontece, que é levantada uma guerra espiritual sobre a minha vida, guerra na mente. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Obrigado, Juninho. Uma guerra tremenda. Mas eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em Marcos, capítulo 2. Vou ler do versículo 14 em diante. Marcos 2, versículo 14 diz assim: E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. Levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, quando estava sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinham seguido. Os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram a seus discípulos: Por que comem e bebem eles com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isso, disse: Os são não necessita de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Essa palavra, ela sempre fala com a gente primeiro, né? E em algum momento Deus, esses dias atrás, falou comigo sobre o versículo 17. Jesus disse, tendo ouvido isso, disse: Os são não necessita de médico, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Essa palavra, ela é muito profunda, porque Jesus havia chamado Levi para o ministério, Levi e Mateus, né? E, certo momento, Jesus foi comer na casa de Levi. Se assentou-se à mesa, tinha muitos publicanos e pecadores sentados junto com Jesus, né? E Jesus estava ali no meio deles, e os fariseus observaram isso. Calma aí. Ele é santo, ele prega a mensagem de salvação, mas ele está sentado junto com os pecadores. E questionavam os seus discípulos. Jesus, ouvindo isso, disse: Eu vim para os doentes. E é aí que está a mensagem. Jesus, ele não veio para aqueles que se acham justos. Os fariseus eram uma classe de teólogos que se achavam mais justos do que todos. Eles afastavam seus membros das outras pessoas, porque eles achavam as outras pessoas impuras, pecadores, e eles se achavam santos demais. Mas Jesus não. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que existem vários tipos de enfermidades. Física, mentais e espirituais, ou morais, né? Jesus veio para nos curar de todas as enfermidades, tanto as físicas como as enfermidades morais
e as enfermidades espirituais. Jesus veio para assumir as nossas enfermidades, fraquezas emocionais e espirituais. Jesus veio para trazer cura para a nossa vida. Jesus, ele é a expressão do amor de Deus. Nós vemos que em João 3,16, um versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a expressão do amor de Deus. Nós vemos que separei algumas doenças emocionais. Separei algumas: depressão, ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Existem outras, mas eu coloquei essas. Jesus veio para curar a depressão, para curar a ansiedade. Quando falamos de ansiedade, não é a ansiedade natural, mas aquela ansiedade que te desestabiliza emocionalmente. Aquela ansiedade que tira o teu sono. Está falando disso. Nós vemos que o excesso de passado, depressão. Excesso do presente, estresse. Excesso do futuro, ansiedade. Então Jesus veio para curar a ansiedade. Nós vemos que temos doenças morais. Que doenças são essas? A doença morais, ela está relacionada a sentimentos, atitudes que trazem prejuízos para si, para os outros e para a sociedade. Então Jesus veio para curar também as doenças morais. Jesus veio para curar aquelas doenças que estão lá dentro do nosso ser, que ninguém sabe que tem. Doenças que nos acompanham há muitos anos. Essas doenças Jesus quer curar. Eu separei algumas doenças aqui, que é soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula, preguiça. As doenças morais estão ligadas às doenças espirituais também. Pior delas, por incrível que pareça, é a soberba. Porque a soberba, ela torna um empecilho muito grande para nos aproximarmos de Deus. É quando achamos que nós não precisamos de Deus, somos autossuficientes. Eu não preciso de Deus. Eu sou inteligente o suficiente para arrumar um bom emprego. Eu sou inteligente o suficiente, capacitado para cuidar da minha vida. Eu não preciso de Jesus. Isso é a soberba. Mas Jesus veio para os doentes. Querido, no capítulo 53, versículo 5 de Isaías diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmão Cláudio, eu já estou sarado. Aleluia. Às vezes a gente fala assim, esse versículo aqui fala que pelas suas pisaduras nós estamos sarados. Aleluia. Realmente, quando você aceita Jesus, você é sarado. Só que o tratamento na sua vida continua. A enfermidade que nos aflige, ela continua sendo tratada por Jesus. E se nós nos afastarmos de Jesus, continuaremos doentes. Só Ele tem um remédio. Só Ele tem um tratamento para as doenças da nossa alma, para as doenças do nosso ser. Talvez as coisas não estão acontecendo na nossa vida como deveriam acontecer, como nós almejamos. Não está acontecendo. Jesus fala que eu vim para ter vida com abundância e você não está tendo vida com abundância. Então esse versículo está errado? Não, querido. Existe uma doença aí que está impedindo o agir de Deus na tua vida. Jesus quer curar essa doença aí. Essa doença que ninguém sabe. Aquela doença que nos acompanha, que nos impede de ter um relacionamento profundo com o nosso Deus. Aleluia. E nós vemos que
para que a gente venha a ter cura, nós precisamos estar ligado na videira. Capítulo 15 de João diz assim, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhe e os lança no fogo e ardem. Você já viu uma plantinha bem bonita? Flor linda. Cortou, afastou ela da planta. Num dia está tudo seco, né? A flor murchou. Acabou a beleza da flor. A flor que era linda, agora acabou a beleza. Os galhos que eram verdes mudam a sua cor. Porque nós temos que estar ligados em Jesus, a videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Você já viu, querido? A pessoa era bem bonita, né? Bonita, linda. Saiu da presença de Deus. Perdeu o brilho do Espírito Santo. O que nos torna belo, bonito na igreja é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se a gente sair da presença de Deus, querido, é só o pó. Seca, fica feio. Porque o pecado destrói a vida do ser humano. Somente Jesus tem um remédio para o nosso pecado. Somente Jesus tem. Muitas das vezes buscamos muitas coisas, querido. Essa sociedade em que nós vivemos é a sociedade do possuir, do ter. É um carrão, é um casarão, são roupas caras. E muitas das vezes nós somos influenciados por essas coisas. E esquecemos do foco principal, que é a nossa salvação. Jesus veio para trazer salvação para a nossa vida. Ah, Cláudio, mas nós estamos na terra. Eu sei, querido. Mas a palavra diz que tudo que você precisar, Ele vai prover. Com uma condição, que você busque primeiro o reino de Deus. Se eu buscar o reino de Deus, tudo que eu precisar, Deus vai conceder na minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 7 de Marcos, diz assim, Jesus falando, porque do interior do coração do homem sai os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, maldade, engano, dissoluções, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Uma lista grande, hein, que sai do coração do homem. É isso que contamina o homem. É isso que deixa a gente doente. Soberba deixa doente. Avareza. O que é avareza? Amor desordenado ao dinheiro, aos bens materiais. Isso deixa a gente doente. Furtos, homicídios, maldades, sentimentos maldosos. Certa vez Jesus falou, vós sendo mal, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas a vocês. Quando falou que nós somos maus, porque nós estamos contaminados pelo pecado, como Jesus. Mas Jesus, Ele tem a cura. Jesus tem a cura. Jesus tem a cura para a tua depressão. Jesus tem a cura para a tua tristeza. Jesus tem a cura para o seu desânimo. Jesus tem a cura para o seu descontentamento. Eu lembro que quando eu era menor, um dia eu fui menor, né? E eu ia para a igreja com a minha mãe, quando eu era bem pequenininho, eu ia para a igreja bastante com a minha mãe, né? Quando eu fui ficando maiorzinho, eu falei, não vou mais, né? Aí, uns 11 anos, assim, mais ou menos, eu parei de ir para a igreja. E minha mãe ia para a igreja dia de domingo. Aí, o que acontecia? Como eu era muito novinho, meus irmãos iam para os bailes, saía todo mundo, e eu ficava em casa, sozinho, depressivo, com medo, cheio de doenças emocionais. Ficava desse jeito, né? Não podia acompanhar meus irmãos, porque eu não tinha idade, né? 11 anos.
E aconteciam essas coisas comigo. Eu ficava muito triste. E com 13 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a achar que era o homem, né? No Rio de Janeiro, as coisas são muito precoces. Comecei a tomar cerveja com os amigos, ia pra padaria. Naquela época não tinha negócio de idade. E começava, mesmo conhecendo a palavra de Deus, começava a tomar cerveja. E teve um dia que minha mãe veio da Santa Ceia e me viu Ela desceu do ônibus e me viu, eu junto com meus amigos, né, 13 anos é um pirralho pequeno, tomando cerveja com meus amigos. Minha mãe falou, não quero isso para você. E minha mãe orou. E com o passar do tempo, aos 15 anos, eu me converti mesmo, tive um sonho que Jesus voltava e eu ficava, e meu coração se encheu de temor, foi um sonho profético, né? E eu, não quero mais essa vida. E aceitei Jesus. Aleluia, com 15 anos de idade. Aí eu tive que abrir mão de muita coisa. Porque quando se trata de pecado, a gente tem que ser radical, né? O pecado, Jesus fala que pecado, você tem que ser radical com o pecado. A Bíblia fala, se seus olhos te escandaliza, arranca fora e o joga. Pô, vou arrancar meu olho e vou jogar fora? Não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus estava querendo dizer que você tem que ser radical com o pecado. Não se brinca com o pecado. Não se brinca. Nós vemos que Moisés foi um homem que conversou com Deus face a face, falou com Deus. Um homem que questionava Deus, Senhor, tu vai matar esse povo aí? O que as pessoas vão achar de ti? Mas Deus falou para Moisés, toca na rocha. Moisés. O povo perturbou tanto Moisés que Moisés se irou e feriu a rocha. Deus falou para Moisés assim, por você ter ferido a rocha, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, mas não vai entrar. Quando se trata de pecado, nós temos que ser radical. Pecado é pecado. Pecado não deixou de ser pecado com o tempo. Eu lembro que antigamente pecado era uma coisa falada na igreja, era aquela coisa terrível. Hoje em dia pecado é estamos na graça, né? Estamos na graça, tu pode viver a vida que você quiser, que você está na graça. Uma vez salvo para sempre. Não é bem assim. Vocês têm que estar em Cristo. Um dia nós seremos perfeitos. A Bíblia fala que um dia não vai haver mais choro, mais dor, mais tristeza. É a cura definitiva da nossa vida. Um dia Jesus vai voltar e vai nos curar. Vai limpar as lágrimas dos nossos olhos. Vamos ser transformados. Aí sim, será só alegria. Nós vemos que algo poderoso é a palavra de Deus para nos curar. A palavra de Deus, ela nos cura. Certa vez, Jesus estava lavando os pés do discípulo e foi lavar o pé do Pedro, os pés de Pedro, e Pedro falou assim, Senhor, não lava meu pé não, Senhor. Pô, eu sou pecador, sou indigno. Aí Deus, Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro, então se eu não tenho parte contigo, então lava o meu corpo todo, dá um banho, Jesus. Então, aí Jesus falou, não precisa. Na verdade, vós já está limpo pela palavra. Capítulo 4 de Hebreus diz assim, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É a cura completa, Divisão da alma do espírito, é a cura completa, a palavra vai penetrar. Juntas e medula, corpo, alma e espírito, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela nos confronta. Às vezes a gente está fazendo alguma coisinha de errado que a gente não tem nem, que acha que não é nem tão errado assim, aí você ouve uma palavra, você, opa,
Aí ela te confronta o teu interior. Opa, estou fazendo coisa errada, meu Deus. A palavra de Deus, ela faz isso com a gente. Ela nos confronta. Aleluia. E ela nos limpa. Ela é viva. É um organismo vivo. Quando ouvimos a palavra de Deus, ela entra dentro do nosso interior e é um organismo vivo. E ela vai trabalhando dentro de nós. E através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus vai nos convencendo dos nossos pecados. Muitas das vezes, queridos, os cuidados dessa vida nos afasta de Deus e traz enfermidades espirituais para a nossa vida. Surdez. Que surdez é essa? Você não ouve mais a voz do Espírito Santo de Deus. Você tá tão cheio das coisas dessa vida, você não ouve mais a voz do Espírito Santo de Deus. A pessoa fica muda, não consegue mais orar, não consegue mais clamar. A pessoa fica coxa espiritualmente, não consegue mais vir para as orações, não consegue mais vir para os cultos, não consegue mais caminhar. Mas Jesus está aqui, querido. Jesus está dentro de você através do Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o remédio para as suas doenças, para as suas feridas. No capítulo 11 de Mateus diz assim: Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas. Jesus faz um convite. Aquele que está cansado. Muitas das vezes na nossa vida nós ficamos cansados. Cansado da rotina, cansado dos problemas, cansado de muita coisa. Oprimido pelos problemas, pelas tristezas, pelas pressões desse mundo. Mas Jesus faz um convite. Vinde a mim. Tem alguém cansado nessa manhã? Jesus está fazendo um convite para que você venha até Ele. Jesus fala no versículo 29 assim, Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Só em Jesus nós temos o descanso. Somente Ele. Somente nele nós podemos nos refugiar. E interessante que Jesus fala assim: eu sou manso e humilde de aparência. Não, sou manso e humilde de coração. É um trabalhar aqui dentro, querido. No nosso coração. Deus está olhando para ele. Deus está olhando para aquilo que está aqui dentro. Nós sabemos que o mais valioso da laranja é o suco. Mas para produzir o suco nós temos que espremer a laranja. O mais valioso da azeitona é o azeite. Mas para produzir o azeite nós temos que espremer a azeitona. A dor nos aproxima de Deus. O sofrimento nos aproxima de Deus. Nós vemos que Ana tinha um problema sério. Ana não podia ter filho porque era estéril. Não bastasse isso, tinha uma que morava junto com ela, chamada Penina, que a afrontava. Afrontava. Para a judia, é muito importante ser mãe, por causa que já tentaram destruir as nações de Israel. Então a cultura dele é que a judia tem que ter muitos filhos. E Ana não tinha filho. Só que a dor de não ter filho, de ser afrontado, faziam com que
Ana fosse anualmente ao templo e orasse, ao ponto de ir no templo e não conseguir orar, porque tamanha era a aflição de Ana, e chorar, murmurar, ao ponto de Eli achar que Ana estava embriagado. Mas a dor, ela nos aproxima de Deus. Muitas das vezes o tratamento de Deus na nossa vida vai ser a dor. Porque quando as coisas estão boas, a gente não quer saber de Deus. Você nunca viu uma pessoa falando assim: eu fui para uma festa muito boa, que festa maravilhosa, mudou minha vida. Você não ouve isso. Você ouve falar assim: nossa, eu fiquei doente, quase morri. Depois desse dia, minha vida mudou. A minha forma de pensar mudou. Mudou tudo aqui dentro de mim. Eu passei a dar valor mais à família, eu passei a dar valor mais às pequenas coisas. Porque a dor nos aproxima de Deus. Muitas das vezes o tratar de Deus na nossa vida vai ser a dor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos Jesus, querido. Que nome mais lindo. Que nome mais precioso, querido. Jesus é o nome mais lindo. Muitas das vezes chegamos na festa e esquecemos de cumprimentar o dono da festa. Chegamos na festa, primeira coisa quando você chega num lugar que tem um aniversariante, você dá um abraço no aniversariante, não é verdade? A gente procura aniversariante, dá presente para o aniversariante, mas muitas das vezes nós, estou falando eu também, chegamos na igreja com a cabeça cheia de tanta coisa, esquecemos de falar com Jesus. Quando eu falo falar, querido, é nos ligar com Ele, é ter intimidade com Jesus. Nós vemos o filho pródigo. 2. Filho pródigo tinha intimidade com o pai, me dá minha herança aí, ó. Aí o pai se entristeceu, mas vou fazer o que você quer. Deu a sua herança, ele foi, pegou tudo que tinha, a sua saúde, a sua beleza, e foi gastar com as coisas do mundo. Com o passar do tempo, o dinheiro acabou, a beleza acabou, e ele desejou estar na casa do pai. E voltou para a casa do pai, filho pródigo. E nós vemos que o interessante é o seguinte: o pai nunca deixou de amar o filho. O pai sempre teve o anseio desse filho voltar para casa. É assim que Deus é amor, querido. Deus não está querendo maltratar você, não, te dar uma lição, vou castigar, agora eu vou pegar ele, me pecou. Não, querido, Deus é amor. O mal que está acontecendo na sua vida é você mesmo que causou através do pecado, não foi Deus. Deus não tem nada a ver com isso, querido. Foi para casa, o pai deu sandálias, representa a santidade dos seus pés. Anel no dedo, representa a honra. O filho que ficou questionou o pai e falou assim: estou contigo há tanto tempo e tu nunca me deste um cordeirinho para eu festejar com meus amigos? E aí que está. Ele servia ao pai, mas não tinha intimidade com o pai. Estava dentro da casa do pai, mas não tinha intimidade. Não estou aqui querendo dizer que o filho que foi embora é melhor do que ficou. Eu estou querendo colocar que Deus ama os dois. Mas é importante a gente estar dentro da casa do Senhor e ter intimidade com Ele. Não apenas o servir. Eu posso tocar todos os cultos, mas se eu não tiver intimidade com Deus, querido, eu vou deixar de desfrutar das bênçãos do Senhor na minha vida, porque eu não tenho intimidade. Aí chega alguém de fora, que Deus salva, limpa, cura, aí começa a ser abençoado, começa a crescer. Aí eu vou questionar para Deus: meu filho, tudo que eu tenho é teu, mas tu não tem intimidade comigo. Então precisamos estar dentro da casa do Senhor e ter intimidade com Ele. Amém, queridos? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Jesus veio para nós, os doentes. Eu sou doente, querido. Preciso de cura todo dia.
Coitadinho de mim. Os fariseus achavam que não, eu sou bonzão, eu o quê? Eu conheço a lei, eu não vou nem ficar com esse povo aí não, vou nem me misturar com essa turma não, que só tem pecador aí. Aí Jesus foi lá e falou assim, então deixa comigo, eu sou médico. O médico não se contamina, o médico cura. Amém, queridos? Deus abençoe a todos nessa manhã.